marcado por um incêndio que acabou com desabamento de um prédio comercial na Avenida Hermes Fontes, região central de Aracaju. O vídeo do desabamento ganhou repercussão nas redes sociais e agora vamos atualizar todas as informações ao vivo com o repórter Lucas Moura. Boa noite, Lucas. Muito movimentado por aí ainda, né? Boa noite a você, Mariana. Boa noite também a todos que nos acompanham. Uma grande movimentação. Os homens do Corpo de Bombeiros, também da Ensurb, da Defesa Civil da Prefeitura de Aracaju, trabalham de forma incessante desde a madrugada do último domingo, quando tudo isso aconteceu. Eu vou já mostrar aqui, dar um panorama geral. O trânsito teve que ser alterado. É um trabalho coletivo mesmo para poder conter toda essa crise, né? Se cria meio que um comitê de crise para gerir toda essa situação. Daqui a pouco eu vou explicar, mas eu vou aproveitar porque eu já estou aqui com o subtenente Delfino, ele que é chefe de socorro do Corpo de Bombeiros, vai conversar conosco a partir de agora. Subtenente, primeiro, obrigado por estar conversando conosco. A gente percebe que vocês estão aqui paramentados, estão inclusive suados, né? Porque vocês estão trabalhando. Como é que está funcionando esse trabalho de vocês? Enquanto a máquina retira o entulho, algumas chamas voltam à tona, é isso? Ainda tem fogo aí embaixo e vocês têm que atuar. Explique pra gente. É porque existe muito ainda material combustível, né? E assim que a gente libera uma porção de matéria-prima, como tijolo, barro, o oxigênio entra e realimenta as chamas. Então aí está como rescaldo, né? Como tem muito material combustível ainda para queimar, e esse momento de caos, que tornou-se um caos urbano, é preciso que a gente esteja sempre atuando para apagar pequenos focos ainda de incêndio. Eu queria pedir, inclusive, ao meu cinegrafista Remy Costa, não sei se Remy está mostrando agora, se Remy está mostrando para a gente os focos de incêndio, porque a gente tem lá atrás, à medida que o entulho vai sendo mexido, vocês conseguem observar no vídeo que está ali uma labareda, uma pequena labareda do fogo aparecendo, que é justamente esse fogo que acaba surgindo à medida que o entulho vai sendo mexido, com a chegada do oxigênio, como disse o subtenente Delfino. Outros pontos no entulho a gente percebe, não é poeira, né? Em muitos pontos tem a poeira também, mas é fumaça mesmo que está vindo de baixo para cima, não é isso, subtenente? Isso, é porque aí era uma loja de muito material eletrônico. Então o que acontece? Ele fica embaixo, queimando por baixo, né? Assim que a máquina libera o oxigênio, né, que está tirando os entulhos, o fogo volta novamente. Mas a gente está aqui justamente para isso. Sempre está atuando nos pequenos focos que está surgindo, né? A ideia aqui é fazer com que esse fogo ele não se alastre, né? Isso, ele não cresça em proporções mais uma vez. Positivo, é o seguinte, o cimento ele perde a liga, né? E o que a gente está jogando a água justamente para resfriar e não perder a liga das casas vizinhas, para que não esteja desmoronamento, né? Então por isso que a gente tem que estar sempre molhando, dando barrufo de água, jogando água direto no foco, não nas paredes, né? Porque ele volta novamente, como está voltando ali, certo? Mas a gente está deixando a máquina trabalhar para depois a gente atuar. Já são quantas horas de trabalho do Corpo de Bombeiros aqui? Já são 2 dias, né? Mais de 24 horas, já são mais de... Na madrugada chegaremos a 48 horas. 48 horas, né? E vai demorar mais um pouco, né? Porque tem muito material ainda combustível aí. Você acredita que vocês chegarão a quanto tempo de trabalho, mais ou menos? E leva mais um dia, 2 esse trabalho? Estatisticamente, mais uns 2 dias de serviço ainda, né? Então é 2 dias de trabalho intenso do Corpo de Bombeiros, de toda essa equipe integrada que está atuando aqui. Isso, felizmente ainda temos alguns equipamentos que chegaram novos e está ajudando a gente a combater, como as pressões maiores das viaturas, a gente está atingindo o foco mais longe, né? É por isso que está nos ajudando bastante, né? É importante frisar que, obviamente, nós temos um prédio que desabou, que é o que pegou fogo, mas outros prédios que estão ao redor dele também foram esvaziados. Isso, a Defesa Civil já fez o levantamento, né? Já pediu para as famílias que moram vizinho, né, evacuar o local e só retornar quando a Defesa Civil der ok para que as estruturas dêem condições deles voltarem, né? Perfeito. Vocês seguem aqui trabalhando. Vocês estão aqui em quantas equipes e como é que está funcionando o revezamento? Nós estamos revezando porque nós temos o estado todo para cobrir, né? Então a gente está com a equipe de socorro, a equipe de Aracaju já está vindo para dar outro suporte pela lateral, pelo fundo da casa, né? Da residência. E a gente vai seguir até
Amanhã. O revezamento, só para a gente entender a sistemática mesmo, assim, cada equipe passa quantas horas, depois, quando é rendida depois de quantas horas, como é que funciona esse... Nós estamos num revezamento de 6 em 6 horas, porque assim, a gente precisa descansar um pouco para retornar mais forte ainda, né? Então, de 6 em 6 horas tem uma equipe que vem nos render. Nós chegamos aqui por volta de meio-dia, né? Estamos saindo agora para repor as energias, depois a gente volta. Para vir meia-noite a gente está aqui de novo. E aí faz seguindo esse fluxo para que cada um naturalmente dê a sua contribuição e todo mundo saia fisicamente bem desse processo. Isso. Aí você sabe que o Corpo Bombeiro não descansa, né? A gente só sai quando realmente tiver o caos urbano resolvido. Só depois que resolver vocês vão sair daqui? Positivo. A gente só sai daqui depois que a gente resolver esse problema. A sociedade pode ficar tranquila? Pode ficar tranquilo. E eu espero, né, que não tenha em outro lugar, porque se tiver a gente vai também. 24 horas, né? Vamos torcer para que não. Mas que bom que vocês estão prontos. Estamos prontos. A nossa equipe aqui, apesar de a gente estar com um uniforme aqui, eu já estou aqui mais de 50 quilos aqui, a mais, né, desse uniforme, mas Deus protege a gente. É o mais importante. Obrigado, viu? E parabéns pelo trabalho. Valeu. É um prazer conversar com o senhor. Mariana, é impressionante de fato o trabalho que faz o Corpo de Bombeiros. Eu vou pedir para o cinegrafista Remy Costa mostrar aqui, porque o Corpo de Bombeiros está aqui, todos eles, Mariana, quando eu cheguei aqui, eles estão suados, debaixo dessa roupa, são mais de 50 quilos de equipamento, eles estão aqui já, na madrugada agora nós teremos 48 horas de trabalho contínuo que realiza o Corpo de Bombeiros, justamente para poder fazer esse trabalho de rescaldo, evitar que as chamas voltem e, naturalmente, garantir a segurança de todos. Eu vou pedir ao meu cinegrafista Remy Costa para me acompanhar, porque eu queria mostrar um outro aspecto de toda essa situação, que é o aspecto ligado justamente ao trânsito. Todo mundo que está em casa sabe que nós estamos aqui na Avenida Hermes Fontes, é uma avenida de extrema movimentação, talvez uma das mais movimentadas da capital. E esse trecho aqui em que aconteceu esse incidente, o desabamento desse prédio posterior ao incêndio, é o trecho que fica justamente depois da Avenida Explosão. Nós temos ali uma farmácia de uma grande rede farmacêutica e depois da Avenida Explosão nós temos essa circulação, dos veículos interrompida. Então os veículos eles não podem passar. Quem vem da Hermes Fontes sentido centro, bairro Luzia, vai ter que naturalmente acessar a Explosão à direita para poder fazer o retorno. Não dá para seguir direto. De igual forma, Mariana, é uma consequência, os veículos que estão seguindo do sentido bairro Luzia, do sentido Zona Sul, Zona Norte, em direção ao centro, estão enfrentando um pouco mais de dificuldade, porque aqui nós não temos um bloqueio total da via, mas nós temos uma faixa que seria destinada aos ônibus, interditada, e por conta disso, nesse horário, que é um horário de pico de circulação dos veículos, nós temos uma grande movimentação. Então a gente percebe aqui que se forma, Remy, mostra aqui pra gente, pega aqui bem próximo à faixa, Remy, pra gente mostrar que lá no fundo, ó, bem lá no fundo, vocês percebem, nós temos ônibus do transporte coletivo lá no final, então há uma grande fila de veículos que está sendo formada aqui, mesmo no sentido em que há liberação para a circulação. Até porque, por conta do fechamento da via, repito, no sentido desse trecho da via, no sentido centro, Luzia, por conta dessa via que está fechada, naturalmente, muitos condutores, no momento de fazer o retorno, de escolher uma via auxiliar, acabam utilizando o outro lado da via, o outro sentido. E aí são muitos veículos. O semáforo aqui está funcionando naturalmente, ele está fechado nesse momento, por isso que nós temos esse grande número de veículos aqui acumulados. Lá na frente a gente mostra que a SMTT faz o seu trabalho, ó. A SMTT está pedindo para os veículos pararem ali, para que os carros que vêm da Hermes Fontes possam acessar à esquerda. É uma alternativa que está sendo dada também. A explosão não é a única opção para esses veículos, né? Justamente para evitar maiores transtornos, a SMTT está dando a possibilidade de que eles acessem também à esquerda. É uma opção de via que em situações comuns não é utilizada, mas que a SMTT está abrindo sim essa possibilidade, já que nós estamos diante de uma crise, né? Uma crise que está sendo resolvida aqui. Foi instaurado um comitê de crise para poder resolver essa situação. É o que sempre é feito em situações de desastres, catástrofes, incidentes dessa natureza. Então, uma grande fila de veículos, a fila só cresce. Eu queria observar aqui, no momento em que a SMTT abrir aqui a passagem
pelo semáforo, né, porque nós estamos com sinal verde agora. Mas a SMTT está ali segurando ainda os veículos para que os veículos no sentido oposto possam passar. Eu quero aguardar para a gente ver o momento em que a SMTT liberar o trânsito desses veículos, para a gente ver de que forma se dará o escoamento de toda essa carga veicular aqui. Pronto, nesse momento a gente percebe que os veículos que estão nas vias perpendiculares a Hermes Fontes estão conseguindo fazer o seu trânsito, enquanto isso os outros esperam, é algo mais do que natural. Remy, vem comigo aqui, vamos caminhar. Eu vou tentar mostrar para quem está em casa, meu cinegrafista Remy Costa me acompanha, porque eu vou tentar mostrar para quem está em casa a dimensão de tudo isso aqui, porque de fato, como eu disse, são muitos, mas muitos metros. Eu não vou falar em quilômetros porque eu não tenho como precisar, não tem como calcular, mas até muito longe nós temos a formação de uma grande fila de veículos. Mostra para mim aqui, Remy, lá na frente, nós temos uma curva que está sendo feita ali, é uma curva que já é a curva da Hermes Fontes mesmo, né? É uma curva da própria via e os veículos estão parados lá na curva, ou seja, depois desse ponto nós temos veículos parados. Os veículos eles estão começando a circular agora, nesse momento. A gente percebe que vai acontecer o escoamento aqui. Nosso cinegrafista Remy Costa mostrando para a gente ao vivo o escoamento desses veículos que estão parados aqui na Avenida Hermes Fontes. É um transtorno que não tem como ser evitado. Estão todos trabalhando aqui, trabalhando intensamente e as notícias são essas, não tem muito para onde correr, né? O que aponta o Corpo de Bombeiros, o que aponta a Defesa Civil de Aracaju é isso. Nós teremos aí pelo menos mais uns 2 dias de trabalho, pelo menos é o que se espera. Nós temos aí 2 máquinas em atividade neste momento, está entrando mais uma máquina ali para poder, de alguma forma, mexer com esse entulho, mexer com toda esses destroços, né, com todo esse entulho mesmo que está sendo formado por conta justamente desse desabamento. É uma máquina diferente, a gente percebe agora, ela de alguma forma puxa o entulho para frente para que depois a enxedeira, né, que é essa outra máquina que estava trabalhando há pouco, possa de fato entrar em ação, pegando o entulho e colocando em cima da caçamba. Nós temos algumas caçambas aqui, pelo menos 2 caçambas da Insurb estão aqui, máquinas também que são da Insurb, enfim, que estão sendo utilizadas, ou até da iniciativa privada, mas que foram cedidas ou foram alugadas para serem utilizadas, mas são equipamentos extremamente importantes para esse trabalho. Realmente o entulho sendo remexido neste momento, e a gente percebe, o entulho começa a ser remexido, lá a gente já percebe um sinal de brasa ali à frente, ó. É só mexer nele na parte superficial mesmo. Assim que o entulho entra em contato com o oxigênio, o material superaquecido, a gente já começa a perceber uns sinais de brasa, a luz começa a mudar. Lá atrás, no reflexo da parede da casa do fundo, da residência de trás, a gente percebe que tem uma luz avermelhada que dá a entender que tem algum foco de fogo ainda lá atrás. E é isso, a máquina vai e mexe, se o fogo se tornar aparente, novamente entra em ação o Corpo de Bombeiros. A gente lembra que, de acordo com o Corpo de Bombeiros, apenas esse prédio especificamente desabou, mas outros 6 prédios também, de alguma forma, foram atingidos. Outros 5, melhor dizendo, com estes 6, e todos eles tiveram que passar pelo esvaziamento, evacuação dos seus moradores. As pessoas não estão nesses prédios justamente pelo risco que está associado diante de toda essa situação. Mariana, essa é a cena que se repete desde o trabalho iniciado no dia de ontem. Como eu disse, na madrugada nós teremos 48 horas completas desse trabalho que vem sendo realizado. Um trabalho realmente exaustivo, mas que não pode, em hipótese nenhuma, parar antes de ser finalizado. Eu volto aí no estúdio com você, Mariana, e estas, por enquanto, são as informações. Lucas, olha, as imagens são de fato impressionantes. 36 horas depois do incêndio, a gente percebe que ainda tem chama, ainda tem fogo por aí. Por isso é de extrema importância a permanência do Corpo de Bombeiros, esse trabalho de rescaldo. Agora, Lucas, se a gente já mostrou aí o trabalho do Corpo de Bombeiros, o transtorno no trânsito, a gente também queria saber sobre o proprietário
desta empresa. A informação que chega aqui para a nossa produção, Lucas, é de que ele não teria seguro e que até o pessoal estava fazendo uma vaquinha para ele. A gente acha que viu ele por aí, Lucas. Será que a gente consegue saber dele se ele precisa, de repente, de algum tipo de ajuda, o que de fato teria provocado esse incêndio? Porque a nossa preocupação também, é claro, é com o proprietário, é com as famílias que trabalhavam aí, que de alguma forma vão perder esse sustento. Eu vou voltar com o Lucas Moura, gente, já, porque o meu diretor pede que eu vá aqui para um rápido intervalo, enquanto o Lucas está apurando todas as informações que eu solicitei aqui. Então, depois do intervalo, voltamos a falar do incêndio e vocês acompanham imagens ao vivo neste momento aí da Avenida Hermes Fontes, onde depois de 36 horas de um incêndio que acabou com desabamento, depois de 36 horas, o Corpo de Bombeiros ainda está no local, a via ainda também está bloqueada. E na volta do intervalo, fica na cena, em alerta comigo. Agora com o repórter Lucas Moura, já são 36 horas de um incêndio que acabou no desabamento de um prédio comercial. Nós vamos voltar para o local. Lucas Moura já trouxe as informações do trânsito, permanece bloqueado, Corpo de Bombeiros ainda no local, ainda fogo, ainda chama. Então, todos estão focados nesse momento, neste lugar. E antes, eu perguntei aqui ao Lucas Moura em relação ao proprietário. Ele tinha seguro? Tem outras casas ao fundo que foram atingidas, Lucas? São muitas famílias, e a gente fica extremamente preocupado com esse lado também. É com você. É isso, Mariana. Eu consegui fazer uma apuração aqui rápida e nós temos a informação, na verdade é algo que já vinha sendo adotado ao longo do dia. O proprietário da loja, ele está por aqui. Volta e meia ele passa por aqui, mas ele não fica em um ponto só parado, Inclusive é um rapaz que estava aqui há pouco de camisa vermelha. Ele não tem falado com a imprensa, não é nem por não querer. De acordo com as pessoas mais próximas a ele, é porque ele não consegue, O momento, a cabeça dele está a mil, ele não consegue pensar em outra coisa, senão em todos os danos causados, nos prejuízos causados a ele e às famílias dessas outras residências que você muito bem citou. Quem vai conversar com a gente aqui, Mariana, é o Wilton Araújo. Para eu explicar quem é o Wilton, é o seguinte, o Wilton ele é empresário também, e o Wilton ele é casado com a prima do proprietário da loja. Falei certo, Wilton? Isso. E além disso, é um amigo muito próximo também do proprietário da empresa. O Wilton conversa conosco a partir de agora. Wilton, algumas perguntas começam a surgir, O prejuízo aqui é grande. Vocês conseguem de alguma forma calcular quanto é esse prejuízo? Outra coisa, a loja tinha seguro? Se tinha seguro, cobre todo o prejuízo? Boa noite, seja bem-vindo e obrigado. Boa noite a todos. Há relatos que tem seguro a loja, mas não cobre o prejuízo que foi causado. E a gente está precisando de ajuda no Pix da empresa, que deposita encarecidamente para ajudar aqui nos trabalhos. Todo mundo aqui trabalhando, todo mundo sendo voluntário. Foi um choque muito grande para a família receber, porque Márcio, todo mundo conhece ele é um empresário que trabalha na área de informática e era uma loja muito conhecida, era uma loja que fornecia inclusive para a nossa empresa e foi tudo por água abaixo, acabou. Ele era um grande fornecedor, Ele é um bom fornecedor. Ele vendia atacado e varejo. Atacado e varejo, entendeu? Equipamentos eletrônicos. Equipamentos eletrônicos de informática, todo mundo da área de informática, todo mundo da área de tecnologia que trabalha, com certeza hoje está de luto aqui. E dando uma força para esse empresário batalhador que fez essa empresa e infelizmente tudo acabou dessa forma. A gente precisa só de ajuda, quem tiver carro-pipa aí, que a gente está precisando de água, que ainda tem foco de incêndio, quem tiver material de construção para a gente começar a tentar reconstruir as casas que estão ao redor também, que foram afetadas. E a gente está aqui nesse plantão tentando ajudar e dando um apoio, que só tem isso para a gente fazer agora, nesse momento. Vocês têm uma ideia, só uma ideia, aproximadamente, um valor mínimo do que seria esse prejuízo aqui? Com certeza mais de 3 milhões de prejuízo. Mais que isso, com certeza? Mais do que isso, com certeza. Ou seja, não é um valor que o seguro cobre?
Eu não tenho essa informação do seguro, mas assim, eu acredito que não, porque foi muita coisa. Acabou, o prédio veio abaixo. Fora os outros prédios. Para quem conhecia aí, FMC, você não reconhece. Se mostrar uma foto e não falar o que é, ninguém vai identificar. E a gente precisa desse ato solidário, você que... As redes sociais estão ajudando bastante, todo mundo está se comovendo. E a gente precisa dessa ajuda aí para dar força, porque realmente a gente tem que se colocar no lugar do outro e dar essa força aí para ele. Perfeito. Wilton, obrigado pela sua presença, obrigado pela participação. Mariana, nós temos a chave Pix, ela vai aparecer na tela para todos que estão nos acompanhando, já está aparecendo. E a questão é justamente o seguinte, é bom que a gente ressalte aqui para todo mundo que está nos acompanhando. Nós temos algumas campanhas sendo realizadas. Uma delas, por exemplo, é a do meu amigo, influenciador digital aqui de Aracaju, de todo o estado de Sergipe, que faz um trabalho muito sério, por exemplo, do Agabas, o Agamenon Filho. Está fazendo uma campanha no Instagram dele, campanha super séria e que deve ser levada em consideração. Mas é bom quem está em casa ter cuidado, porque pode ser que alguém se aproveite do momento para criar uma falsa campanha. E aí quem está em casa precisa ter certeza de que está realmente numa campanha ajudando e cumprindo o seu papel principal, que é ajudar o proprietário da loja. Então esse Pix que nós estamos colocando aqui na tela, que todos estão acompanhando, é o Pix inclusive da própria loja. Quem digitar esse número de telefone, na hora vai aparecer o nome da loja e vai poder saber que está depositando diretamente na conta da loja. Então não tem nenhum tipo de risco de estar sendo vítima de uma fraude ou algo assim. Eu repito, existem sim pessoas bem intencionadas que estão realizando campanhas. Repito o nome, por exemplo, a campanha do Agamenon é uma campanha super séria, que está realmente contribuindo bastante com o proprietário da loja. É um exemplo de campanha séria. Agora, quem tiver algum tipo de dúvida de outras campanhas, deposita direto no telefone da loja, que está aí sim, usando essa chave Pix, estará contribuindo diretamente com o proprietário, sem nenhum risco de não saber para onde está indo o dinheiro. É só uma dica que a gente dá, né? Porque, lógico, infelizmente, existem pessoas que se aproveitam de situações dessa natureza. Mostrando aqui mais uma vez o trabalho que está sendo realizado, para poder devolver para você, Mariana. Mais alguns focos de incêndio apareceram aqui, de chamas, né? Mais algumas chamas apareceram. É um incêndio que está controlado, mas há um trabalho de rescaldo muito, mas muito importante que está sendo realizado. E o trabalho segue, a gente segue acompanhando, você chamando a qualquer momento, a gente traz mais informações. Mariana. Agradeço, Lucas, pelas informações. Quero ficar só um pouquinho com essas imagens que estão aí. Peço para o meu diretor colocar mais uma vez o Pix que está aparecendo na sua tela. Prejuízo de 3 milhões de reais o Lucas Moura traz para a gente aí, viu? Até agora, depois de 36 horas, há foco aí de fogo, de brasa, como vocês estão vendo, trabalho sendo realizado, como a gente chama o rescaldo. 36 horas após o acidente, após o incêndio e o desabamento, o trânsito ainda está bloqueado. São muitas famílias que trabalhavam nessa empresa, que deixam aí de ter a sua fonte de renda. Quem puder ajudar, o Pix está aparecendo na sua tela, é o 79964 Então, quem puder ajudar, faz essa transferência. O proprietário aparece por algumas vezes aí, ele estava de camisa vermelha, está desde o momento em que o incêndio aconteceu. Todas as pessoas relatam a mesma coisa em relação ao estado dele. Não é que ele não quer falar com a imprensa, como o Lucas Moura trouxe para a gente, mas é porque ele está extremamente abalado. Não é fácil, de fato, você de repente ver, presenciar a sua vida desmoronar. Eu preciso seguir aqui, são 6 horas e 59 minutos.